foi essa sua retomada, essa cosmovisão do povo Munduruku, essa questão das histórias, né, das mitologias? Como é que foi seu aprendizado e seu resgate? Assim? Cara, é interessante porque a retomada ela tem disso também. Por exemplo, tem muita coisa. As pessoas eu sempre ouvi muito. Eu sempre ouvi duas coisas que eu sempre ouvi muito na minha vida. Uma é que que o pessoal falava, tu é muito inteligente. E a outra é que tu é muito estranho, muito esquisito. A minha esposa até diz que eu sou autista. Eu digo que eu preciso investigar que eu sou meio autista. Mas eu sempre tive uma tendência de ver as coisas de um jeito diferente, né? Eu sempre vi as coisas, sempre fui muito questionador. Eu sempre fui muito, por exemplo, a minha família é uma família muito católica. Eu tive a minha formação em escolas católicas. Dei muito tempo em escola católica. E eu fui meio que excomungado numa dessas escolas por questionar muito. Questionava o professor, né? Meus parentes não são muito de questionar. Normalmente, a gente aprendeu com a violência colonial a ser muito desconfiado. Então, normalmente, você vai ver uma pessoa indígena, quando ela não concorda com as coisas, ela simplesmente cala. Às vezes sorrindo, às vezes fecha o rosto, mas cala. Não discute muito. Já viram que os parentes nem se bate assim. Quando tu vê o pessoal calado, já sabe que é porque o papo não tá legal. Mas quando eles querem, fica muito à vontade. E eles sempre falam para mim, porra, que tu fala muito igual branco, porque tu fala muito. Tu gosta muito de falar e fala coisas inconvenientes, e bate de frente, tá, enfrenta. Isso é uma coisa muito minha mesmo. Mas eu sei também que eles ouvem, eles não concordam com aquilo, eles calam, mas eu sempre questionava muito. E aí as pessoas ficavam meio chocadas. Isso antes de fazer a minha retomada, porque assim, a ancestralidade, parente, a retomada, ela é uma retomada da consciência das coisas. Mas tem muita coisa que a gente já traz com a gente, que a gente carrega, sabe? Por exemplo, na cultura Munduruku, o homem, quando casa, ele se desloca para a casa da mulher. Ele que vai para a aldeia, normalmente ele deixa a sua aldeia e se junta à aldeia da mulher. Né? Embora a nossa cultura tradicional ela seja uma cultura patrilinear, ela é matrilocal. Ela é matrilocal. E, por exemplo, então as mulheres têm uma referência muito grande, porque elas dominam o ambiente interno da aldeia, né? As mulheres comandam tudo que é para fora, para dentro da aldeia, é assunto feminino. O masculino é o da aldeia para fora. Então, por exemplo, na minha casa, sempre reinou esse domínio feminino, né? A minha mãe e tal, que era referência, que era quem decidia as coisas, que era quem definia. E o meu pai, apesar de não ser um cara desconstruidão, feminista, muito longe disso, mas ele era a ordem natural das coisas, não havia questionamento sobre isso. Então, por exemplo, quando eu fui fazer minha primeira comunhão, que leram para mim lá aquela passagem das epístolas de Paulo, que fala que o homem é a cabeça e a mulher é o corpo, e que a mulher deve seguir, a mulher deve obedecer ao marido como o corpo segue a cabeça. Eu olhei para aquilo assim, eu digo, porra, faz sentido isso, porque lá em casa não é assim, lá em casa a cabeça é a mamãe, a cabeça é a mulher. Então, e aí, a gente vive no pecado, nós estamos errados por causa disso, e aí eu questionava o catequista, sabe? Ia vendo. Então, muita coisa na minha vida, porque a prática é uma prática que vai passando de geração para geração as práticas, os ensinamentos, as coisas. Ainda que a gente não chame aquilo de indígena, porque isso é porque é indígena, que a gente fica, porque indígena é assim e colonizador é assado, ainda que a gente não tenha isso, mas na convivência, no dia a dia, nas práticas, no fazer, no estar no mundo, a gente vai incorporando as coisas, né? Desde as coisas mais bobas, por exemplo, eu tenho uma mania quando eu fico em pé, eu fico meio torto, assim, eu fico com a perna de um jeito, lá às vezes a mãe brigava comigo, eu estava lavando louça, se ajeita aí, fica em pé direito e tal, papapá. Aí agora, depois de velho, já crescido,
Às vezes eu chego em casa e vejo a mamãe em pé na pia, lavando louça, e ela está exatamente do jeito que ela brigava comigo, que eu ficava na beira da pia. Então, a ancestralidade, ela está desde essas coisas tão pequenas, assim como os gestos, os traços, mas nos costumes, nos valores, nas coisas. E aí, muita coisa, quando eu vou fazer minha retomada, que eu vou conhecendo mais a cultura, vou conversando com os parentes nas aldeias, os mais velhos que entendem, tu vai vendo que aquilo ali, na verdade, ela sempre esteve presente. Na verdade, tu vai redescobrindo o que tu vai descobrindo é a consciência de coisas que estavam lá, entendeu? E aí, por exemplo, eu sempre me senti extremamente incomodado em viver nesse mundo que a gente vive. Eu nunca me senti confortável em lugar nenhum. Eu nunca me senti encaixado em lugar nenhum. Eu sempre me senti incomodado. E só com a retomada foi que eu compreendi a razão disso. É porque não tem como a gente ficar encaixado, acomodado no mundo que foi imposto pelo colonizador para nós. Entendeu? Então, é, é, é muito natural assim também esse processo. Ele é a gente vai aprendendo, a gente vai conversando, mas às vezes você vai simplesmente se tornando mais consciente daquilo que já estava ali, você não percebia. É isso, é porque nós somos originários, parente. É isso.